Oi, gente! Hoje a gente vai estar vendo alguns resumos do ECA, tá? São alguns itens, então, alguns resumos meus que eu fiz observando as provas, os concursos, então, estudando, tá? E eu observei que caiu muito esses assuntos nas provas. Por isso eu trago eles para vocês, tá? São resumos feitos à mão por mim. Aqui tá o primeiro resumo, então. Esses resumos também estão à venda, tá? Lá no meu produto. Tem mais de 500 resumos de vários assuntos. O link tá na descrição do vídeo, para quem quiser, então, no final, pode estar procurando, tá? Primeiro item. Nenhuma criança ou adolescente... Esse ou adolescente tá aqui em cima, porque ele foi acrescido há pouco tempo, tá? Então, é um item, uma alteração, e alterações são muito comuns nas provas. Então, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, tá? Poderá, então, viajar para fora da comarca onde vive, onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis e sem autorização judicial. Então, esse é o nosso primeiro item. Ainda, não será exigida autorização quando? Aqui a gente tem algumas especificidades, tá? Então, não precisa de autorização quando a comarca ela for contígua, ou seja, ao lado. Se for na mesma federação, ou na mesma região metropolitana, ou ainda se a criança estiver acompanhada de algumas pessoas, como um acidente colateral maior de 18 anos, até terceiro grau, e com documento que comprove. Ou uma pessoa maior de 18 anos expressamente, então, autorizada pelos pais ou responsáveis, tá? Outro item interessante é a autorização judicial, tá? Ela pode ter validade, então, de 2 anos, a pedido dos pais. Da autorização para viajar, ela tá lá no artigo 83 e 85, que é interessante vocês darem uma olhada, por isso que eu coloquei aqui, tá? Para frisar. Esse item também é interessante, ó. Sem autorização, vírgula, nenhuma criança ou adolescente poderá sair do país com estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, tá? Então, esse item também é interessante. Crianças. A criança é considerada, o indivíduo, né, é considerado criança até os 12 anos incompletos e ele recebe medidas protetivas. Adolescente é considerado indivíduos, então, entre 12 e 18 anos. E ele recebe medidas socioeducativas. Isso aqui tá lá no ECA também, tá? Frisando aqui essa dica, a gente tem que estar estudando, tá? Esses meus resumos e alguns outros resumos que a gente encontra na internet, tá? A gente tem que estar estudando com a lei pra gente conferir os itens, tá bom? Então, tá sempre verificando. Viagem ao exterior. A autorização, ela é dispensável, tá? Se tiver acompanhado de ambos os pais ou se um dos pais tiver autorização, tá? Por documento com firma reconhecida. Então, a criança vai com um pai, mas tem autorização do outro. E o adotante, também é outro item, tá? O adotante é quem irá adotar, então tem que ter 16 anos mais que o adotado. Esse item é muito interessante, já vi em várias provas, por isso que eu coloquei ele aqui bem destacado, tá? O adotante, tá? É quem vai adotar e ele tem que ter 16 anos mais que o adotando. Frisando novamente o nosso ECA, tá? É a Lei 8.069 de 90. E a gente tem que ler, tá? Muito, tem que tentar decorar esse número, porque já vi bancas cobrarem. Não é o certo, porque a gente não precisa decorar um número, né? Mas bancas cobram. Algumas atualizações, então, e elas são recorrentes nas provas, tá? Artigo 8º-A. Institui, então, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, na semana do dia 1º de fevereiro, tá? E fica a cargo, então, do poder público, juntamente com a sociedade civil, realizar, então, essa semana com prevenção, tá? Incentivo à não gravidez na adolescência. O artigo 53A é dever das instituições de ensino, então, clubes, agremiações, etc., prestar, então, e dar conscientização, a prevenção e o enfrentamento de drogas ou o uso de dependências, tá? Drogas ilícitas e uso de dependências para os adolescentes, para os jovens e adolescentes. O artigo 83, editado, tá? Ele diz que nenhuma criança
ou adolescente, que foi aquele item que eu trouxe para vocês anteriormente, tá? O adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, esse item é interessante porque ele é novo e foi acrescido esse item aqui, tá? Pode aparecer, então, sem esse item, e se aparecer, está errado. Criança é dos 0 aos 12 anos e adolescente dos 12 aos 18. Aqui, 12 anos incompletos, tá? Ou seja, 11 anos, 11 meses e 30 ou 29 dias, perdão. O artigo 132, editado também, menciona que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um conselho tutelar. E como será composto? 5 membros escolhidos então pela população, e o mandato vai ser de 4 anos. Também esse item é interessante, tá? Aparece em algumas provas. É permitida a recondução por novos processos, tá? Então, ele pode ter mais uma recondução, 4 anos mais 4 anos. E eu coloquei aqui um item igual ao vereador, que era da minha cidade, que eu estava estudando, então. Do artigo 53 ao 59, tá? São itens que caem muito, muito nas provas. Menciona lá que o ensino obrigatório e gratuito é o ensino fundamental, tá? Então, o Estado tem dever, tá? Com o ensino obrigatório e gratuito do ensino fundamental, é o que menciona lá, não que as outras etapas não sejam obrigatórias, tá? Mas ele menciona o ensino fundamental. Ainda, a premissa é a extensão, tá? É obrigatoriedade e gratuidade, então, no ensino médio. Creche pré-escola não há, tá? No ECA, então, é de 0 a 5 anos a educação infantil e não diferencia, tá? Não existe creche pré-escola, é educação infantil, pelo ECA. Escola pública, então, mais próxima da sua residência. A matrícula é obrigatória e o aluno, a pessoa com deficiência, então, ele tem preferência de ser matriculado no ensino regular, conforme o ECA. No artigo 53 ainda, no terceiro item, fala do direito de contestar critérios avaliativos, tá? Podendo recorrer, então, às instâncias escolares superiores. Esse item é muito interessante, que aparece nas provas. No artigo 56, então, outro item interessante é os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental, tá? Eles devem comunicar quem? O conselho tutelar, quando tiver alguns casos. Casos de maltratos envolvendo os alunos, e tem que ser imediatamente. Uma reiteração, então, de faltas injustificadas e de evasão escolar, quando esgotados os recursos, ligou para todos os telefones lá de contato e não conseguiu, tá, encontrar esse aluno, ele tem que notificar o conselho. E os elevados níveis de repetência também, imediatamente. Ainda no artigo 53, a gente tem a criança e adolescente como direito à educação, tá? Visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Um item que foi alterado, que é bastante comum, então, a banca cobrar, é o item 5º, tá? Desse artigo 53, que menciona o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Ele era assim, mas foi acrescido essa parte e a banca pode tirar essa parte, tá, para acabar confundindo, mas ela tem que estar completinha, garantindo-se então vagas no mesmo estabelecimento para os irmãos, que eles frequentem a mesma etapa ou ciclo, tá, da educação básica. Então, além do acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, ainda tem garantindo a vaga para um irmão da mesma etapa ou ciclo no mesmo estabelecimento de ensino. Segundo o ECA, então, criança e adolescente até 18 anos, tá? Crianças de até 12 anos incompleto e adolescente até 18, eles não cometem crime, tá? Eles cometem um ato infracional. Isso, criança e adolescente, ele não vai preso, ele recebe uma inimputabilidade penal. Esse nome é difícil, mas é isso mesmo. O ato infracional, então, é uma conduta descrita como um crime, uma contravenção, então, penal no artigo 103. Inimputabilidade penal, então, seria a incapacidade que tem o agente em responder a uma conduta delituosa. Então, ele vai estar recebendo essa inimputabilidade. Os critérios, eles são biológicos ou cronológicos. A criança até 12 anos, ela vai receber, então, uma medida protetiva, conforme o ECA. O adolescente, até 18 anos, ele comete um ato infracional,
e vai receber uma medida socioeducativa, então. Adolescente, socioeducativa, criança vai receber medida protetiva. Mas pode, então, receber também uma medida protetiva, tá? Não necessariamente o adolescente vai receber somente a socioeducativa, ele pode receber socioeducativa ou a protetiva. Essa observação é interessante, tá? Observação, então, o adolescente, ele vai receber socioeducativa ou a protetiva, tá? Protetiva. E a criança vai receber apenas a protetiva. Protetiva, então. Exceção. Ocorre uma exceção, então, quando um indivíduo entre 18 e 21 anos de idade, ele recebe medida socioeducativa se ele fez um ato, tá, infracional antes de completar 18 anos e foi tramitando o processo até ele completar 19, 20 anos, tá, até 21 anos. Ele vai, então, receber uma medida socioprotetiva, tá, porque ele cometeu, então, um ato infracional. Podem cometer ato infracional, então, quem que vai cometer? Crianças ou adolescentes até 18 anos incompletos. O que seriam medidas socioeducativas e protetivas? As socioeducativas, a gente tem alguns exemplos aqui. Uma advertência, uma obrigação de reparar dano, uma prestação de serviço à liberdade assistida, uma inserção em regime de liberdade, uma internação, então, em estabelecimento educacional, tá? Qualquer previsto no artigo 101, tá? No artigo 101, então. E medidas protetivas são encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo, então, de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento, tá? Entre outros. Continuando aqui, então, com nossa revisão, tá? Do ECA, a lei, então, 8.069 de 90. Quando o ECA versa, então, sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, é dever do Estado assegurar o quê? Exatamente assim que as bancas cobram, tá? Então, é dever do Estado assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Trouxe novamente aqui pra gente fixar, então, criança é até os 12 anos incompletos, tá? E adolescente até os 18 anos incompletos. Outro item interessante é a autorização, tá, para viagens no território nacional, que é exigida para crianças de até 12 anos. Esse item aparece, 12 anos, tá? E adolescentes, então, até 16 anos. Aquele item que eu falei para vocês, tá? Que era apenas crianças, que eram até 12 anos, mas eles acrescentaram adolescentes com menos de 16 anos, tá? Então, tem que ter autorização para viajar fora do território, então, se for criança ou adolescente com menos de 16 anos. O artigo 82 também é interessante. Aqui menciona que é proibido, então, hospedagem de criança ou adolescente de 0, então, aos 18 anos em motel, pensão, hotel ou em estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado, então, pelos pais. Toda criança ou adolescente tem direito de ser cuidado, então, e de ser educado em seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Esse é outro artigo do ECA, então, que aparece nos concursos. No nosso artigo 4º, a gente tem a garantia de prioridade, tá? Para a criança e adolescente, que compreende o quê? 4 itens. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos, tá? Ou de relevância pública. As bancas às vezes colocam públicos e privados, e daí fica errado, tá? Preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas, então, com a proteção à infância e à juventude. Esse item também é bem interessante.
Bom, seriam essas as nossas anotações, tá, sobre o ECA, que aparece muito no concurso, mas como eu falei, verificam esses resumos, então, junto com a lei, sempre olhando a lei, e a lei a gente tem que ler ela toda, tá? A gente tem que estudar na íntegra, porque a gente não sabe qual item que a banca vai cobrar. Foi apenas uma dica para vocês, então, dos meus estudos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like.